Olá, doutoras e doutores! Chegou o momento de estudarmos a lei de drogas, com todas as suas nuances, com as novidades, com decisões recentes. Você não será surpreendido na prova se cair lei de drogas, acompanhando, claro, toda a leitura da lei, a memorização, aquilo que você sabe, o caminho das pedras para fazer e gabaritar. Mas com o apoio aqui dessa aula, eu tenho certeza que esse caminho vai ser encurtado. Vamos lá então estudar a 11343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Muito bem. Primeiro tema para cair em prova, que cai bastante em concurso da Lei de Drogas, é que a Lei de Drogas é uma norma penal em branco. Por que ela é uma norma penal em branco? É uma norma penal em branco por quê? Porque a lei fala droga, 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 mas não fala quais são. Quais são as substâncias que causam dependência e que são proibidas pelo Ministério da Saúde? Para você ter essa resposta, você precisa da Portaria 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa mesma que está aprovando vacina aí. Essa Portaria 344/98 da Anvisa traz a relação das substâncias proibidas no Brasil em seus 12 anexos. Muito bem, então é a portaria que te apresenta a relação das substâncias proibidas e não a lei de drogas. A 11343 de 2006 só usa a palavrinha droga para você saber qual é o significado dessa palavra. Você precisa ir ao complemento normativo, Portaria 344. Muito bem. Essa norma penal em branco é uma norma penal em branco heterogênea. Vamos supor que o cara queira judiar de você com uma classificaçãozinha aí de norma penal em branco. Norma penal em branco heterogênea. Por que ela é heterogênea, ou heteróloga, ou norma penal em branco em sentido estrito? Por quê? Porque o complemento que é a portaria, ele advém de um ato normativo confeccionado pelo Executivo Federal e não pelo Congresso Nacional. Como eu tenho fontes formais diversas, advém do Executivo, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Anvisa, forma aqui a Portaria 344. A origem da portaria é o Poder Executivo. A origem da lei de drogas, por ser uma lei federal, é o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Como eu tenho fontes formais diversas, a norma penal em branco é heterogênea. Se, por exemplo, o crime de bigamia do Código Penal, que fala casar 2 vezes, você fala, mas o que é casar? Tá lá no Código Civil, lei federal com lei federal, mesma fonte formal, norma penal em branco homogênea. Aqui da lei de drogas, heterogênea. Beleza? Muito bem. Continuando, o próximo tema. Abolício crimes no complemento normativo. Pergunto. Os caras da Anvisa excluem uma substância da portaria 344. Ainda haverá delito ou não? Então os caras vão lá e excluem uma substância da portaria. Ainda haverá delito ou não? Você responde na tua prova. Não terá delito, por força da abolício crimes no complemento normativo. Retroatividade benéfica da regra complementar. Tá? Então, grava aí para sua prova que se os responsáveis, que é o secretário da Anvisa, retirar da portaria 344 uma substância, por exemplo, o cloreto de etila, que é o lança-perfume, o cara vai lá e tira. Deixa a gurizada ficar doida no carnaval, vou tirar. Depois eu coloco. A republicação com a inserção não tem força retroativa. Norma penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E abolir o crime extingue a punibilidade de todo mundo. Tirou, publicou no Diário Oficial, abolir o crime eterna. Para trás.
Coloquei de novo, só quem praticar o crime de novo, a partir daquela data, princípio da anterioridade penal, é que vai responder. Tá bom? Então, existe abolição crimes de complemento normativo de norma penal em branco? Existe. E há um exemplo aqui. Tá bom? Muito bem. Bora lá agora para o 28. O famoso 28, conhecido como crime do usuário. Mas você tem que tomar cuidado porque procura aqui comigo se existe o verbo usar. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, e acabou, só tem 5 verbos. Para consumo pessoal, então não é já consumindo ou tendo consumido. Para consumir no futuro, drogas, objeto material, claro, né? Sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar, elemento normativo do tipo, será submetido às seguintes penas. Então dá uma olhada por quê? Porque o 28 da Lei de Drogas é o único crime que não tem pena de prisão. É o único crime que não tem pena de prisão. Quais são as penas, então, já que não tem pena de prisão? Aqui, ó. 1, 2 e 3. 1. Advertência para falar que a droga faz mal. 2. Prestação de serviço à comunidade como pena autônoma, não substitutiva. E 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou cursos educativos. Normalmente são palestras dos narcóticos anônimos. Tá? Então, para o STF, houve a despenalização da antiga Lei de Tóxicos 6368 de 76 para a nova Lei de Drogas 11343 de 2006. Por quê? Porque tinha pena de prisão para o, entre aspas, usuário na Lei de Tóxicos e na nova lei não tem pena de prisão. É crime, mas não tem pena de prisão. Então o STF utilizou a palavra despenalização. Tá bom? Vamos lá. Se o agente, em um mesmo contexto fático, diante da mesma droga, realiza mais de uma conduta, haverá crime único, com base no princípio da alternatividade. É um tipo misto alternativo. O que significa isso mesmo? Se o cara praticar 2, 3, 4 ou 5 verbos, só tem 5, pô, do artigo 28, é um tipo misto alternativo. Tanto faz se ele pratica um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Crime único. Responde uma vez só, tá bom? Em um mesmo contexto fático, ele pratica 2 daqueles verbinhos. Crime único. Tipo misto alternativo. Beleza? Vamos lá. Repare ainda que o tipo penal em estudo não incrimina o uso, mas sim condutas ligadas ao uso. Assim, o uso pretérito de substância entorpecente é considerado fato atípico, ainda que no exame de sangue ateste que a pessoa fez uso da droga. Então isso é importante. Por isso que os caras comem a droga quando a polícia chega. Por quê? Ó, já usei. O uso não é crime. O perigo aí é a segurança da sociedade com essa porcaria circulando. A saúde pública está em risco se a droga está circulando na sociedade. São substâncias que causam dependência. Agora, se já está no meu organismo e só eu estou me ferrando, azar é meu. É o princípio da beneficência se fizesse bem, mal-eficiência como faz mal da bioética. Se você quer se ferrar, o problema é teu. O princípio da autonomia, de forma negativa. Só que, se o cara está com a droga, a saúde pública está em risco. Se ele está caminhando na rua com a droga, a saúde pública está em risco. Por isso se pune o 28. Não se o cara quiser morrer, ficar lento, ficar com fome. O azar é dele, meu. Tá? Desde que a droga não seja flagrada em circulação pela sociedade. Perfeito? Muito bem. Agora, já foi. No exame de sangue deu positivo para cocaína. É analéptico, deixa o cara doido. Nesse contexto, ele não pode ser punido pelo que ele fez.
Mas se ele for flagrado com o saquinho andando na rua, fala, é para mim mesmo, vai ser preso. Voz de prisão é diferente de auto de prisão em flagrante. Vai receber voz de prisão. A droga será apreendida. Ele será conduzido até o distrito policial e lá, com a competência do GCRIM, termo circunstanciado de ocorrência. E o Supremo tem uma novidade aí pra gente, né? Ao invés de levar para a delegacia, deve levar para o fórum. Quem vai fazer o TCO do 28 da Lei de Drogas é o juiz. É isso mesmo que você ouviu. Termo circunstanciado de ocorrência. No caso do 28 da Lei de Drogas, o Supremo diz, é o juiz que faz. O juiz que requisita a perícia. Caso seja impossível, aí se desloca o TCO para o distrito policial, para a delegacia, tá bom? Mas vamos chegar lá nas questões polêmicas, vamos lá. Muito bem. É um crime de perigo abstrato. Perigo presumido ou abstrato, né? Ou seja, a lei pune o agente em razão do risco gerado para a saúde pública, como eu expliquei para você. Sendo desnecessária a demonstração no caso concreto de que alguém ficou efetivamente em perigo. Não é um crime de perigo abstrato. Essa é a diferença, pessoal. Se fosse um crime de perigo abstrato, tem que falar assim, ó, a vítima chama a Melinha, e o RG dela é essa, o CPF dela é essa. A Melinha passou perto do Noia, dando um tapa no pacal do tamanho do antebraço. Então a Melinha ficou em risco concreto. Não precisa nada disso, cara. Tanto faz. O cara fumou maconha do ponto A ao ponto B. Nenhum ser humano estava próximo daquele local a 500 mil quilômetros. Tanto faz. Como é perigo abstrato, a presunção de perigo à saúde pública é absoluta. Não admite prova em contrário. Se fosse um crime de perigo concreto, a acusação precisa mostrar, ó, aqui esses caras ficaram em perigo. Mas não é. É perigo abstrato. Então é uma presunção absoluta da lei. Nem perca tempo tentando falar que ninguém ficou em risco. Por quê? Vão rir da tua cara. Fala, gente, perigo abstrato não precisa de gente. Por isso que é abstrato e não concreto. Tá bom? Muito bem. Explicado isso, vamos agora falar do povo que gosta de plantar droga. Semear, cultivar e colher. 3 verbinhos relacionados a plantio destinado a produzir droga. Temos 2 elementos que diferenciam o plantio para consumo próprio do plantio do traficante. Quais são os 2 elementos? No tipo penal do 28, o plantio em pequena quantidade deve se destinar ao consumo pessoal. Como eu já disse, as plantas empregadas, semeadas, cultivadas e colhidas devem ser destinadas à preparação de pequena quantidade de droga. Muito bem. Se o agente cultiva uma média ou grande quantidade, superior ao necessário ao consumo, responderá pelo tráfico, por equiparação. Tá bom? Então, aí que a gente mede essa questão. Mas, professor, quanto é pequena quantidade? A lei não diz. Por isso que a gente fala que é um juízo valorativo das autoridades que tiverem contato com aquilo. Chega na casa do cara, você tem lá fortes indícios de autoria de que tem droga lá dentro. Você fez campana na porta para ver se entrava alguém vendendo ou entrando com droga. Tinha um monte de gente estranha entrando e saindo. Você fala, acho que eu tenho o suficiente para invadir este domicílio e prender em flagrante esse cara, esse traficante. A hora que você chega, a única droga que você encontra no local é um pezinho de cannabis sativa. É um pezinho de maconha enfeitada para o Natal, cheio de festão, luzinha. Então você tem lá a maconha do Natal, né? Pergunto, com base naquele vasinho, você faz o quê? Você pode dar voz de prisão para o cara que tem um pé de maconha na casa dele? Voz de prisão você deve. Vai apreender a maconha do Natal, o cara vai levar para o distrito. Chegando lá, claro, eles vão perguntar o que ele faz da vida, o que essa coisa está fazendo lá. E o cara fala, plantei para consumo próprio. É um pé só. Eu li a lei. É pequena quantidade. Mete um 28 em mim aí e me deixa embora. Que é termo circunstanciado. E o agressor é liberado na hora.
tá? Então, agora, você chega num apartamento como a gente encontrou recentemente. 2 salas do apartamento foram convertidas em estufa para plantação de maconha quase hidropônica e artesanal. Então você tem ali, os caras falam, não, é que a gente gosta de fumar um negócio legal, né? De qualidade, tratada com carinho, que cresce ouvindo música clássica. A gente quer esse bagulho aqui. Aí, só que são 2 quartos, cara. E aí, você vai fazer o que nessa dúvida? Pela quantidade, você pode botar um 33 no cara, um tráfico, tá bom? Você tá indo pra polícia e não pra defensoria pública. Beleza? Vamos continuar, vamos embora. Como diferenciar um usuário de um traficante? Tem 1000 piadas e memes sobre isso, mas vamos fazer um negócio sério, né? Optou-se na lei pelo sistema da quantificação judicial. Quantificação judicial, que é o juiz que vai dar a palavra final na hora de condenar o cara, né? Quantificação judicial. Assim, cabe ao magistrado decidir se a droga encontrada com a gente caracteriza porte de droga para consumo próprio ou tráfico de drogas. Para tanto, a lei, o 28, parágrafo 2º, ele estabeleceu critérios. Critérios que não são matemáticos, não são cartesianos e necessitam ser valorados, mas já ajudam. Para determinar, tá aqui a letra da lei, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá o quê? Natureza da droga, quantidade, local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias sociais do que aconteceu, circunstâncias pessoais do cara em relação à droga, bem como a conduta praticada e os antecedentes. Então perceba que eu tenho de muitas variáveis que somadas podem me dar uma conclusão correta. Esse cara, ele é usuário, esse cara é traficante. Perfeito? Muito bem. Prescrição. Outro tema escondido aqui, né? Prescrição da lei de drogas. Por que você tem que tomar cuidado com a prescrição? Porque quando você estuda a prescrição penal, na tabela do 109 do Código Penal, você lê aquilo escrito o seguinte: o menor prazo prescricional da tabela do 109 é 3 anos. 3 aninhos. Você fala, beleza, então deve ser o menor patamar prescricional de todos. Não, não é. Não é. O menor patamar prescricional está aqui no artigo 28 da Lei de Drogas. Aqui, ó, no artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 30 da Lei de Drogas fala prescreve em 2 anos. Por que o artigo 30 se meteu a falar de prescrição, professor? Porque lembra que o 28 não tem pena de prisão? Se eu não tenho um número, detenção, prisão simples, reclusão de 1 a 2, de 2 a 4, se eu não tenho um número de pena máxima em abstrato, e eu não vou ter um número na sentença, como é que eu vou calcular a prescrição? Prescrição a gente calcula assim. Eu pego a pena máxima em abstrato do crime, jogo na tabelinha do 109 do Código Penal e descubro o prazo prescricional. Aí eu pego o prazo prescricional e jogo nas janelinhas de interrupção da prescrição. Do crime até o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória até o acórdão condenatório, até o trânsito julgado. Eu tenho as janelinhas para arremessar o prazo prescricional para ver se o prazo passou ou não. Passou o prazo, prescreveu. Não passou o prazo, segue o jogo. Então, sem uma pena de prisão, eu não tenho como achar o prazo prescricional. Por isso que foi obrigatório para o legislador colocar isso aqui. Se ele não tivesse colocado isso aqui, hoje a jurisprudência inventava uma régua e ia ser imprescritível. Tá? Então, temos aqui, claro que eu não posso ter imprescritibilidade, tá? Decorrente de anomia. A gente tem que ter uma coisa um pouco mais séria. Então, lembrou-se, fez a lição de casa, e o artigo 30 fala que o 28, não vai confundir, hein? O 28 da Lei de Drogas prescreve em 2 anos. Ok? Próximo tema, a questão da competência. Competência para processo de julgamento do 28, do porte de droga para consumo próprio. Juizado Especial Criminal. GCRIM, no âmbito estadual. Juizado Especial Criminal, no âmbito estadual. Salvo
salvo se houver, né, concurso com crime mais grave. Outra pergunta de prova. Se esse crime do 28 for praticado a bordo de um navio ou aeronave a competência do Juizado Especial Federal, tá? Com base no 109.9 da Constituição. Navio ou aeronave que normalmente joga competência para a Justiça Federal, como é GCRIM, vai para o GCRIM Federal. Próximo tema, chamada expropriação-sanção. Expropriação-sanção. A discussão aqui ela advém da Constituição da República, que diz o seguinte: se achar uma plantação no seu imóvel de droga, você perde o seu imóvel. Isso é expropriação. Expropriação é vão tomar o que é teu e não vão te pagar nada, meu irmão. Mas e aquele negócio do valor justo? Isso é desapropriação. Isso é outra coisa. Não estou falando de alguém gostar do seu terreno, precisar do seu terreno, porque o metrô vai passar ali e vai te dar uma grana, vai te indenizar. Não, não é isso. Você perde sem um centavo. Isso é expropriação. E é isso que a gente vai ver que tem previsão. A Constituição é clara ao mencionar que o proprietário que faz um uso ilícito das suas terras, ilícito, para cultivar plantas psicotrópicas ou para explorar trabalho escravo, não fará jus a qualquer indenização e terá sua propriedade expropriada e destinada à reforma agrária ou programa de habitação popular. O procedimento de expropriação está descrito na Leizinha 8257. A ação expropriatória é promovida pela União, que pode delegar essa atribuição à administração indireta. Pergunta difícil. Resolvida pelo Eros Grau do STF em 2009. Essa expropriação-sanção atinge apenas parte da propriedade, onde estava a droguinha, ou o imóvel inteiro? Posição firmada pelo Supremo. A expropriação recai sobre todo o imóvel. Vez que a expressão gleba do 243 deve ser interpretada como propriedade. Então, olha isso. O cara tem um terrenão aqui de trocentos mil hectares. No canteiro tinha maconhinha. Perde tudo. É isso que o Supremo disse, sem indenização. Outra pergunta difícil. Essa expropriação-sanção pode atingir um bem de família? É o único imóvel daquela pessoa. Será que ela vai dormir na calçada, vai morar na rua porque perdeu a casa só porque plantou droga? Resposta é sim. A própria lei do bem de família, ela traz exceções ao bem de família. Entre elas a do inciso 6. Ter sido adquirido com produto de crime ou execução de sentença condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então temos aí um link com a questão criminal que permite que a expropriação-sanção incida inclusive em bem de família. Perfeito? Muito bem. Com isso a gente matou aqui plantação, expropriação, 28. Vamos agora falar de tráfico de drogas. Vamos lá. Tráfico de drogas, trouxe aqui para você a letra da lei do artigo 33, com seus 18 verbos, né? Não vou cansá-los ficar lendo verbo aqui, mas são 18 condutas típicas do traficante de droga. Muito bem, detalhe, a maioria aqui é compatível com os verbos do 28, tá? Então, por exemplo, trazer consigo, só para dar um exemplo, trazer consigo tem no 28 do usuário e o trazer consigo tem aqui no 33 do traficante. Por isso tem que usar o 28 parágrafo 2º para diferenciar um e outro, tá bom? Reclusão aqui de 5 a 15 anos é um crime equiparado a hediondo. Não é hediondo, é equiparado a hediondo. Falando nisso, equiparação a hediondos, temos uma equiparação que já decorre da própria Constituição, sofrendo os rigores da lei que veio 2 anos depois, a Lei dos Crimes Hediondos. Em prestígio ao princípio da especialidade, as regras descritas na Lei dos Crimes Hediondos somente serão aplicadas naquele que não conflitarem com a lei de drogas.
porque o assunto é droga. O 44 caput da Lei de Drogas estabelecia uma série de vedações aos crimes de tráfico, né, vai do 33 ao 37, de modo a concluir que esses delitos seriam os equiparados a hediondos. 33 caput, parágrafo 1º, 34 até 37. Ou seja, pulamos o 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado. Esse aqui não é hediondo. Bom, tráfico privilegiado não é crime hediondo. Julgado interessante informativo 569 do STJ, apresenta aí a droga delivery, né? O cara compra online essa porcaria e manda entregar, que o pessoal chama de iDrug, em vez de iFood, iDrug, né? Então tem o droga delivery aí, ou iDrug. Como é que funciona essa situação? A discussão que foi parar no STJ, que é muito interessante, é a seguinte. Podemos usar as regras do Código Civil? Como assim, professor? Imagina o seguinte. Eu pego o telefone, eu ligo ali nessa doideira desse lugar, e falo, ó, traz um tijolão de maconha aí, meu irmão. O cara fala, tá bom. Quanto é? Ah, é tanto, vou fazer um Pix, tá? Então você vai lá e compra essa bagaça e fica esperando entregar. Como você estava sendo monitorado, nem esperaram entregar. Vão lá e prendem você pela compra online. Só que você não recebeu. A discussão que chegou no STJ foi a seguinte. O Código Civil diz que um contrato de compra e venda só estará concretizado com a tradição. O bem deve sair da esfera do vendedor e entrar na esfera do comprador. Aí o negócio está resolvido. Aí eu pergunto para você, o cara comprou online e não recebeu ainda. Será que já teve compra e venda? O que o STJ inventou sobre isso? Vamos lá. Se um agente negocia a venda da droga por telefone, mas não entrega que é a tradição, o crime estará consumado? De acordo com o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, se existe um acordo de vontades acerca do preço da droga, não há necessidade da entrega da tradição e tampouco do efetivo pagamento do valor para consumar o tráfico, na modalidade adquirir. Então, o verbo utilizado aqui do 33, adquirir, não precisa entregar, não precisa pagar. Olha que doideira, cara, tá? Então, negociou pelo telefone, fica tranquilo que amanhã eu te entrego. Fica tranquilo que amanhã eu te pago. Vão os dois dormir, estão os dois presos, tá? Então, você tem aqui o vender do lado de lá, o adquirir do lado de cá. Então, basta combinar e concordar, fechou a venda. Diferente das regras do Código Civil. Até porque não dá para falar que isso é um contrato, que tem que respeitar as regras, por quê? Porque o objeto é ilícito, né? Então, muito bem. Vamos lá. Tema agora complicado, né? Droga para criança e para adolescente. Como que a gente lida aí com esse tema, droga para criança e para o adolescente? Não existe crime de tráfico quando a droga não consta da portaria. Não existe crime de tráfico quando a droga não consta da portaria. Todavia, produtos fora desse rol, que é a portaria 344, exemplo, bebida alcoólica, cola de sapateiro, entregue para criança, entregue para adolescente, configurará um crime do ECA, o 243 do Estatuto. O 243 diz: vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa,
outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, tá? Então, é droga? O cara responde pelo tráfico do 33 da Lei de Drogas. Não está na portaria, mas causa dependência. Responde pelo 243 do ECA, se a pessoa que recebeu isso for criança ou adolescente. Perfeito? Mais um tema legal para a gente tratar aqui, a questão da cessão gratuita e eventual. Oferecer droga eventualmente sem o objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Então, olha isso. É um oferecimento eventual, não é habitual. Não tem objetivo de lucrar com a droga que está sendo passada por outro. A pessoa precisa ser do seu relacionamento e ter como finalidade um consumo conjunto. Olha quantas elementares típicas difíceis que o ônus da prova provavelmente vai ficar para a defesa. Pena detenção, 6 meses a 1 ano, pena baixinha perto do tráfico. A multa é alta, sem prejuízo das penas do 28. Então, eles estão ali portando para consumir e um está passando para o outro. Quem passou para o outro é o traficante, mas com essa pena baixinha. Quem recebeu e portou para consumo próprio responde pelo 28. Tá legal? Muito bem. Com isso a gente encerra aqui o bloco 1 da nossa aula aqui de lei de drogas, né? Para a gente ficar aqui dentro do tempo. E a gente volta aí na sequência com a segunda parte para falar especificamente do tráfico privilegiado de drogas. Até já!